Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo de número 11 de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 11. Nós paramos ontem justamente no versículo 3. Eu quero fazer a releitura a partir do versículo 1. 2 de Coríntios 11. E o título da nossa mensagem, ainda aprofundando mais esse tema, é justamente combatendo o bom combate da fé. Para que a gente ainda se atente mais que o combate é um combate da fé. As nossas armas, elas são espirituais. A nossa luta é principalmente espiritual. E nós devemos nos atentar nisso. O apóstolo Paulo, de maneira inspirada aqui, mostra para todos nós que as nossas adversidades, de certa forma, elas seguirão um modelo. Todas as nossas tentações, elas seguem um modelo. O nosso inimigo, ele não precisa mudar as tentações, porque a nossa carne continua suscetível a esse modus operandi do inimigo. Então o apóstolo Paulo, quando vai ensinar esses irmãos de Coríntios, que nem judeus eram, a grande parte da igreja de Coríntios é formada por cristãos gentios, o apóstolo Paulo então faz referência ao episódio de Eva e de Adão, né, por conseguinte. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está, como eu disse aos irmãos, essa parte final da carta. Algumas pessoas, alguns estudiosos, digo isso somente para enriquecer um pouco a mente de vocês em relação ao cristianismo. Muitos estudiosos dizem que essa seria uma carta à parte e que na hora dos copistas copiarem, eles copiaram no mesmo documento. Nós não aderimos a esse tipo de ideia, uma vez que nós abraçamos os 66 livros inspirados e não temos tempo, como os teólogos, para ficarem divagando a carta que se perdeu, a carta que se achou. Para a gente o importante é conhecer esses 66 livros e vivê-los. Então a gente vê no meio, eu e o irmão José, que a gente tem que estudar mais profundamente para pregar, a gente vê muitas coisas que os pregadores falam hoje, principalmente determinados pregadores famosos, eles falam isso somente para, de alguma forma, enaltecer a si mesmo, mostrando que tem um conhecimento maior, porque toda teologia se resume na Bíblia. Eu só quero, e você deveria também querer, somente a teologia bíblica. Então, você com certeza, estudando a carta de Coríntios, as duas cartas de Coríntios, você deve ter ouvido, ou você vai ouvir as pessoas dizendo que existiram 3 cartas, alguns dizem que 4 cartas. Quantas tem na Bíblia? O que é que nos interessa? Essas 2. Ah, mas a terceira carta que escreveu, mas a segunda... Isso não é para mim. Essa discussão não vai gerar fruto nenhum. Então nós devemos nos debruçar na Escritura Sagrada e extrair o que de fato o Senhor nos deu de presente. Para que, uma vez que nós aprendamos e venhamos a guardar essa palavra no nosso coração, a gente não vai pecar. Não sei se descarregou. Tá ligado, Tá ligado. Acho que é porque foi muito poder, Paulo. Amém. Graças a Deus. Deus. Você ligou lá, pastor. Aqui tá ligado. Tá... Liga de novo. Rapaz, agora quando ele falou com essa autoridade, né? Veio, pastor. Amém. Graças a Deus. Será que não foi a caixa? Não, a caixa tá ligada. A caixa tá ligada? Amém. Essa de Deus. Tá vendo? Aí, ó. Foi José. É bem. Tava olhando pra mim, aí a sabedoria dele passou. Misericórdia. Quando ele fica assim de frente pra mim, reflete a sabedoria. Aí eu prego com mais autoridade. Amém? Se você tirar um pouquinho do agudo, ó.
Como se eu soubesse que é agudo e grave. A pessoa até se engana. Rapaz, o pastor não está entendendo nem sei o que é agudo nem o que é grave. Mexa aí para ver o que é que fica bom. Tá bom, eu creio que está. Se não tiver, Deus nos ajude. Então aqui o apóstolo Paulo, ele nesses capítulos finais de 2 de Coríntios, ele estava voltando a um tema. Ele tinha falado em 1 de Coríntios e que agora ele tem que falar que é essa questão constante em todas as igrejas. Vamos imaginar, por exemplo, que daqui a algum tempo a gente plante uma igreja aqui e daqui a algum tempo, outro tempo, a gente plante uma igreja em Vista Alegre e essas igrejas cresçam, vão surgir pastores para pastorearem, mas os inimigos surgirão. Você já viu algum terreno que não cresce erva daninha? Já viu algum? Se você, César mesmo, que tem um monte de terreno em Cajazeiras, constantemente ele vai lá, ontem como ele foi, porque às vezes ele tem que tirar essas ervas daninhas que crescem, que é uma fazenda enorme que tem lá em Cajazeiras, vários lotes, Então, a gente tem que prestar bastante atenção que o que Paulo está falando aqui é algo que a gente vive, que a gente vai viver. Se a gente não estiver vivendo isso agora, daqui a algum tempo a gente vai viver. A gente já viveu na igreja há pouco tempo um episódio muito parecido com o que está descrito aqui, os irmãos que têm um tempo maior. E provavelmente a gente há de passar por outros, porque isso faz parte. Nós temos um inimigo que não vai parar. Apocalipse capítulo 12, eu já li algumas vezes, José já leu outras tantas vezes, diz essa realidade que muitas vezes a gente não se atenta. O nosso inimigo, ele sabe que pouco tempo lhe resta. E diferentemente de nós, ele usa bem o tempo dele. Olha que coisa assustadora. Satanás é mais diligente com o pouco tempo que lhe resta do que a gente com o nosso pouco tempo que nos resta. Então a gente tem que prestar atenção. Muito. Porque assim como Deus age principalmente por meio dos seus servos, Satanás também não é diferente. Ele age principalmente por meio dos seus servos. Paulo vai falar isso aqui. A gente tem uma visão meio hollywoodiana do diabo. Então a gente acha que o diabo age por meio de pessoas endemoniadas que sobem na parede, que viram a cabeça, como nesses filmes de terror. Não, Satanás não vai fazer isso. Se ele fizer isso, vai ser num caso assim muito raro, porque o propósito principal do inimigo é se disfarçar de seu amigo. Você vai perceber que no caso que Paulo descreve aqui, Eva não fica com medo da serpente. Talvez se chegasse uma cobra aqui, a gente ficasse com medo, diante da nossa realidade. Mas diante da realidade de Eva, um animal no jardim do Éden não representava perigo, porque ela e o seu marido estavam no topo. Então ele se disfarça, como por exemplo, se chegasse aqui aqueles cachorrinhos que o pessoal acha bonitinho, eu tenho cada vez mais assim me afeiçoado menos, a bichos, uma vez que eu quero que o meu coração esteja guardado a amar pessoas. Como é difícil amar pessoas, E se a gente gastar o nosso amor com bichos, eu creio que vai ficar mais difícil ainda. Mas vamos imaginar que entrasse aqui um daqueles cachorros bem caros, que um monte de gente acha lindo, o Lulu da Pomerânia. Você já ouviu falar desse? É um bicho, é um troço, parece um rato, cheio de pelo. Mas o pessoal acha bonito, As pessoas assim chique, tudo tem, Então, se subisse pela escada ali, um cachorrinho desses pequenininho, bem bonitinho, Até uns vira-lata às vezes, assim, quando é novinho, é bonito, Você ia ficar com medo? Não, era capaz de alguém se sensibilizar até e querer adotar. Então, a ideia aqui desse episódio é justamente isso. Então, quando apresenta a serpente, para a gente, parece algo assustador, porque para a gente cobra é algo perigoso. Mas naquela época não, para Eva não. Você percebe que Eva e a serpente desenvolvem um diálogo tranquilo e pacífico. Irmãos, quando Judas
estava possuído por Satanás. O único caso que Satanás em pessoa possui alguém é esse caso. É o de Judas. O resto, Satanás manda demônios possuir, né? Que são seres inferiores, anjos que obedecem a ele. Ele é o príncipe desses demônios. Mas no caso de Judas, o próprio Satanás entrou nele. Judas babou, virou a cabeça, falou com outra voz, saiu tranquilamente, ó, tanto que os outros discípulos pensaram que ele tinha que fazer o bem. Ah, ele deve ter ido comprar alguma coisa que está faltando, porque ele era o tesoureiro, de tão racional que ele estava. Então, muitas vezes, essa nossa ideia equivocada de luta espiritual, que hoje em dia muitas igrejas adotam, né? Ah, fulano vai sair. Hoje eu tive o desprazer de ver isso, porque, né, no lugar que eu estava, eu tive que passar um tempo nesse lugar, e estava lá, tinha várias televisões, uma das televisões estava sintonizada logo no canal da Universal. E aí, um monte de explicando lá o que é uma pessoa carregada. Meu filho, uma pessoa carregada para mim é alguém que vem do supermercado carregado de compra, né? Mas estava lá carregado, explica que fez macumba, não sei o que, para dizer que tem lá um dia do descarrego, né? E tem gente que acredita nisso. Você lê o Novo Testamento inteiro, você não encontra um versículo para fundamentar isso. Mas o que você vê de gente lota quando vai ter esse negócio do descarrego. Porque a gente prefere acreditar em lendas, em contos, do que acreditar na verdade. Porque a verdade nos força a olhar no espelho e ver quem somos. E a gente não gosta disso. A gente prefere achar que os nossos problemas é culpa do vizinho que fez macumba. Os nossos problemas é culpa dos dirigentes, né? Dirigentes do nosso país. Não, meu filho. Olhe para dentro de você. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo cuidado. Porque os falsos mestres, eles são essas pessoas que aparecem sempre com a receita de bolo. A receita de bolo para você ter um casamento feliz. Receita de bolo para você ter filhos que vão ser pessoas famosas. Receita de bolo para você ser um empresário cristão de sucesso. Receba! Né? Então, sempre tem aqueles que trazem os 4 passos para isso, 5 passos para aquilo. Casamento blindado. Onde já se viu isso? Na luta. Todos os dias. Você pensa que está em pé? Cuide-se para que não caia. Vigiar e orar. Não, já blindei. Tô tranquilo. Tá tudo blindado aqui. Pode bater na parede. Né? Aí, tá vendo? Então, aqui ele diz: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer: meu Deus, o pessoal acha essa sandice que o pessoal fala certo. E se a gente pregar o verdadeiro evangelho, o pessoal diz que a gente que é louco. Ele diz assim: meu Deus, uma pessoa que acredita no que essas igrejas neopentecostais pregam, aí a gente vai apresentar a verdade. Meu Deus do céu, eu já vi gente dizer para mim que acredita em lobisomem. Eu já vi cristão dizendo que acredita em extraterrestre. Eu digo: que você acredita que o seu pecado está fazendo separação entre você e Deus? Não, porque Deus é amor. Bom, e o fato de Deus ser amor, você não devia parar de pecar? Então, aqui a ideia é justamente essa. O apóstolo Paulo, ele estava sendo tido como um maluco por fazer o que é certo. Então, por exemplo, hoje em dia, vamos imaginar que a gente faça um curso, né? A gente vai fazer um curso aqui. A irmã Rita vai nos ensinar a fazer, né, chá. Oh, glória. E aí, de repente, a gente faz esse curso e não cobra nada. Você vai dizer: poxa, por que você não cobra nada? Teve uma maior despesa fazer isso? Não, porque isso é o nosso prazer, ensinar para as pessoas.
para que as pessoas possam aplicar isso nas suas vidas. Como se a gente estivesse, por exemplo, no campo e a gente estivesse lá com um grupo de pessoas. Vamos imaginar uma cena. Vamos imaginar que chega aqui em Salvador 100 pessoas vindas, fugidas da igreja perseguida, e a gente abraça esses nossos irmãos cristãos vindo da igreja perseguida. E aí de repente a gente consegue uma terra lá, por causa do irmão Calmon em São Felipe, e aí a gente arranja um irmão que ensina como plantar aqui na Bahia. E aí diz, quanto é que vocês vão me cobrar? Não, a gente não vai cobrar nada. E aí a gente arranja um alojamento para essas 100 pessoas. Vocês não vão cobrar nada? Não, vocês são nossos irmãos em Cristo. E ainda que vocês não fossem, nós fomos chamados para fazer o bem, principalmente os da família da fé. Mas se você disser que está fazendo isso, meu filho, alguém vai dizer, e tem algum político por trás. Tem alguém por trás? Tem. Jesus Cristo. Ele está por trás, por cima, pelo lado, né? Inclusive por baixo, sustentando para a gente não cair. Amém. Então, o fato da gente ter essa atitude é como, por exemplo, a gente vai lá pregar, se Deus permitir, lá em Vista Alegre, e o pessoal vai perguntar para a irmã Fábio, para a irmã Juscelia, é Juscelia, acertei, graças a Deus, eu sempre erro esse nome, dois, né? Então, vai perguntar para eles, como às vezes já deve ter perguntado para o irmão comum, cara, esse povo vai ganhar o quê? Porque está vindo aqui, está pregando assim, quem está pagando isso? Pastor, estava até comentando aqui com o Fábio ontem sobre aquele evangelismo que a gente fez em Mussulum, que a gente deu fruto e água, como perguntar, é de graça mesmo, tem certeza? Tá vendo? É surpresa. Ficava aquelas frutas. Tem certeza? Principalmente a fruta. A água o povo ainda não tem. Mas a fruta, rapaz. Olha, você está me dizendo, e depois que eu comer que você quiser me cobrar, viu? Eu não vou pagar. Salva. De graça mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque hoje a gente tem vivido num mundo, e a Bíblia diz isso de maneira assim tão transparente, que só não entende quem não quer. O mundo jaz no maligno. Então assim, a maneira de pensar, o que João está dizendo com isso? Isso está escrito na primeira carta de João, capítulo 5. Ele está dizendo que a maneira de pensar do mundo é anti-Deus. Então assim, é como se você imaginasse o mundo de cabeça para baixo. Eu e você estamos vivendo na contramão do mundo, se a gente está vivendo em Cristo. Então as nossas atitudes, as nossas palavras, elas vão muitas vezes soar como loucura no ouvido de algumas pessoas. Então aqui ele está dizendo justamente isso. Ele está fazendo uma ironia com aquelas pessoas que diziam que ele era maluco. Tinha gente na igreja de Coríntios que abraçava a ideia, graças a Deus, era uma parte só, né, um foco de rebelião que Paulo estava querendo justamente apagar. Então o apóstolo Paulo está aqui falando com uma dose de ironia, mostrando que ele está falando com muita seriedade e ousadia. Então ele diz, quisera me suportasses um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. O que é zelar? O que é? Tomar conta com muita atenção. Porque você pode tomar conta. Quem já viu aquele pessoal que toma conta de carro? Que ele só aparece 2 vezes, quando o carro estaciona e quando você vai embora, né? Se chegar a multa, você procura ele. Meu rapaz, mas multaram meu carro aqui. Ele diz, rapaz, eu não estava. Eu digo, você não estava tomando conta? Sim. E se você chegar e o carro não tiver, ele vai dizer, rapaz, levou o seu carro. E que você não viu? Não estava na hora aqui. Então tem gente que toma conta assim, né? Mas tem gente que toma conta com seriedade. Então, zelo é essa ideia de você tomar conta por sua própria vida. Você tem uma ideia, por exemplo, era o que os soldados romanos faziam. Por que você acha que o carcereiro de Filipe ia tirar a sua vida? Porque ele ficou depressivo durante a noite, com a fuga dos prisioneiros, ou com ele pensou que os prisioneiros tinham fugido, porque ele sabia que a penalidade para ele qual era? Morte. Essa era a sentença para um soldado romano que deixava o prisioneiro fugir. Ele morria no lugar do prisioneiro.
Roma tinha leis extremamente duras, né? Então, aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo, olha, eu zelo por vocês. Ele está dizendo, ele usa essa palavra para dizer, eu zelo por minha própria vida. E vocês são testemunhas disso. Eu zelo por vocês com zelo de Deus. É um cuidado que Deus coloca no meu coração que eu tenho por vocês. Aleluia. Como uma virgem pura ao esposo que é Cristo. E naquela época, irmãos, diferentemente da nossa, né, o fato de uma moça, né, não ter conhecido nenhum rapaz antes de se casar fazia toda a diferença. Se ela tivesse conhecido algum rapaz antes de se casar, ela podia ser morta. Né? E a familiares se fazia um exame daquela época, né, para ver se realmente aquela pessoa era assim. Tanto que o caso de Maria, né, o anjo apareceu a José para explicar a José que aquele fruto era de Deus, né? Então, para você ver a seriedade das palavras que Paulo está dizendo aqui, que nós como igreja temos que tomar muito cuidado para não nos relacionarmos com pessoas que tragam impureza para dentro de nós, da gente, né? Então, pessoas que queiram mudar a ordem e a decência que Deus tem nos ensinado, como devem ser feitas as coisas para Ele. Então Paulo diz, eu zelo com o zelo de Deus. Olha as palavras que Paulo usa. Paulo usa duas expressões aqui, se você prestar atenção. Zelo de Deus, e fala que o esposo da igreja, quem é? Quem é o esposo da igreja? Cristo. Percebeu a seriedade do que Paulo vai falar? Se Cristo é o esposo da igreja, a gente pode tratar a igreja de qualquer jeito? Não. E o esposo aqui, irmãos, para que você entenda, é no sentido de noivo. Um casamento que ainda não foi consumado, mas que estava para se consumar, pois na antiguidade era assim que era feito. Os parentes celebravam esse acordo nupcial e depois eles marcavam a data da celebração, né? Quando de fato o casamento era feito, né? Mas já contava que aquela pessoa tivesse comprometida. Hoje a gente tem algo parecido, né? Quando alguém se compromete com alguém, bota um anel na mão esquerda, e aí quando se casa é o contrário, né? Bota o anel na mão direita, e quando se casa bota o anel na mão esquerda, não é assim? Então, antigamente era como se tivesse casado já, o acordo já era feito. Então, por isso que essa ideia de esposo, né? Muitas vezes a palavra esposa, a palavra noivo, mas traz esse significado muito próximo, porque uma vez que o acordo estava firmado, era como se aquela pessoa já estivesse casada. Então, versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, e como foi que a serpente enganou a Eva? Como é que começa lá, capítulo 3 de Gênesis? A serpente, a mais sagaz de todas as criaturas que o Senhor Deus havia feito. Sagacidade fala de esperteza. Sabe? Você já conversou com o estelionatário? Rapaz, eu estou com um carro. Ele vale 50, mas eu estou vendendo por 10. Porque eu preciso desse dinheiro. Porque meu pai está para morrer. E eu preciso desse dinheiro para hoje. Por isso que eu estou fazendo isso. O carro não é dele. Ele não tem nenhum documento do carro, nem a chave. Mas ele fala com você, ainda chora. O pai dele, ele nem fala com o pai dele há anos, porque ele enganou o pai também. Mas ele chora por esse pai que supostamente está para morrer. Aí você vai lá e compra. Aí quando você dá o dinheiro para ele, ele diz, eu vou ali. Aí você fica esperando, quando volta, cadê? Não tem mais ninguém. Quando você tenta abrir o carro, chega o dono. Por que você está tentando abrir meu carro? Oxe, eu acabei de comprar esse carro de fulano de tal. O carro não é de fulano de tal, o carro é meu. E aí? Conversa tão bonita. Ele até chorou. Você não viu esse pastor não, apóstolo, né? Que chorou há alguns anos atrás na televisão, pedindo dinheiro para poder pagar o espaço na televisão, né? Sendo que ele tem fazendas que valem 10 vezes mais o valor que ele estava pedindo. Se ele vendesse uma dessas fazendas ou uma parte do gado que ele tem no nome dele, né, e no nome da igreja, se ele vendesse, dava para pagar tranquilamente o ano inteiro de televisão. E ele chora, né? Se
Essas pessoas são estelionatários. Estelionatários da fé. Eles têm essa conversa que bota literalmente as pessoas no bolso. Ou sua vida está assim, porque fizeram trabalho para você. Era para você estar lá em cima. Você acredita nisso, meu filho? É sério. Só acredita nisso quem não leu a Bíblia. Por isso que é tão fácil hoje em dia enganar as pessoas que se dizem cristãs, porque elas simplesmente não leem a Bíblia. Você acha que era um problema só nosso? Naquela época também era assim. Naquela época ainda tinha um problema maior. Porque as pessoas, a grande maioria das pessoas da igreja eram analfabetos. Na época do século I, o analfabetismo era quase 90% da população, era analfabeta. Então as pessoas elas tinham que prestar muita atenção no culto, porque a maioria do conhecimento que eles tinham era passado de maneira oral, né, por meio da palavra pregada. Por isso que lá em Romanos, Paulo inclusive fala sobre isso. Quando Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, às vezes a gente tem aquela ideia que a fé vem quando a gente lê a Bíblia. Pode ser também que você lê a Bíblia e fique cheio de fé, mas não é o que Paulo está falando em Romanos 10. Está falando da palavra passada de forma oral, que era o comum daquela época. Então, olha que coisa, como era fácil. Como é fácil hoje em dia um falso mestre enganar as pessoas não leem a Bíblia. Então aqui ele diz, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, e qual foi o engano da serpente? Você será Deus. Olha, irmãos, é tão evidente isso que a gente fica às vezes assim com misericórdia dessas pessoas. Mas na verdade essas pessoas elas são tão culpadas quanto os falsos mestres, porque quem é enganado por um falso mestre é tão culpado quanto o falso mestre, porque o falso mestre, ela só foi enganada porque ela deseja aquele engano oferecido a ela. Ela não quer a verdade. Se você chegar para essa pessoa com a verdade, ela vai rejeitar você. Infelizmente é isso. Você lê a Bíblia para a pessoa, mostra para a pessoa que aquilo que ela aqui está ensinando para ela é errado, mas ela diz, errado é você, me respeite. Por quê? Porque é isso aqui. O diabo tem convencido as pessoas dentro da igreja, não fora, dentro da igreja, que elas são deuses. É o que a gente chama hoje, né, de confissão positiva. Você determina como sua vida vai ser. Não é assim que as igrejas estão ensinando? Determine a cura. Provavelmente César já deve ter ouvido isso mais de 1000 vezes em relação a Gilo. Então, determine, você não está tendo fé. Você tem que mandar, essa enfermidade vai embora. Cadê que o povo não mandou? Por que morreu 100 mil pessoas no nosso país de Covid? Não tinha fé? Será que desses 100 mil ninguém tinha fé? Será que Paulo não tinha fé, por isso foi decapitado? Faltou fé em Estevão, por isso foi apedrejado? Então aqui a gente fica assim, essas pessoas elas são ensinadas a agirem como se elas fossem donos da sua própria vida. E para piorar tudo, ainda vem uma pessoa e diz, você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre o quê, meu filho? Livre-arbítrio. E 99% das pessoas que falam de livre-arbítrio não sabem nem o que é arbítrio. A palavra arbítrio significa juízo. É por isso que a gente tem a figura do árbitro do futebol. Quem gosta de futebol aqui? Fora o irmão Reginho. Que a irmã deu uma olhada para ele, né? Quem gosta de futebol? Então no futebol você vê que tem a figura do quê? Mas não é só no futebol, em todo esporte, né? Até na natação tem a figura do árbitro, porque se o nadador pular antes, né, ele é penalizado. Então, todas as modalidades. Então, o árbitro é aquele que decide, né? Tanto que hoje em dia você tem a figura do VAR, e tem um monte de gente que está falando mal, né? Mas quem decide no final das contas é o quê? O juiz. Ele olha lá para o VAR, mas se ele não quiser, ele diz, ó, vá para longe de mim, que eu não aceito isso não. Porque ele é o árbitro. Então a pessoa diz que você é quem determina se vai para o céu ou para o inferno. Não é mais Deus não. O Criador, ele criou o mundo e agora é você que manda.
por isso que não vale a pena discutir com essas pessoas que acreditam em livre-arbítrio, porque é como disse Agostinho. Agostinho, como é que você convence uma pessoa a acreditar em Deus? Ele disse o seguinte: eu não convenço ninguém, nunca tentei. Mas, então como é que você prega? Ele diz: olha, quem acredita em Deus não precisa de argumento nenhum. E quem não acredita, nenhum argumento vai ser suficiente. Se você for conversar com uma pessoa que acredita no livre-arbítrio, que ela está errada, você vai passar a noite toda e quando for de manhã cedo, ela vai dizer que você continua errado e ela está certa. É assim mesmo. Então, para que você vai entrar numa discussão que você já sabe o fim? É assim mesmo. Você diz: meu irmão, arrependa-se e vá ler a Bíblia. É assim. Pronto. Mas essa discussão é inútil, porque é o mesmo engano da serpente. Quem é o Deus do universo é você. Não é mais Deus. É você que manda. Se você chegar lá no céu e dizer: Deus, eu quero entrar, abra essa porta logo. Inclusive teve o senhor Edir Macedo, ele disse que quando chegasse no céu ele ia brigar com Jesus. Porque ele não concorda com aquele milagre lá que Jesus transformou água em vinho. Ele acha aquilo um absurdo e ele iria contender com Jesus quando chegasse lá. Você acha que ele vai passar perto da porta do céu? Então, mas ele teve essa audácia. Depois ele disse todas essas coisas que eu estou falando para vocês, eu vi, está no YouTube, inclusive, se você quiser ver. Ele disse, ele defendendo o aborto, imagine, esse senhor defende o aborto. E ele fala numa das suas palestras, porque eu não posso chamar um senhor desse de pregador, né? Ele fala numa das suas palestras assim: se eu tiver que ir para o inferno porque eu defendo o aborto, eu vou. Então ele vai. Pelo menos ele já sabe. Então, para você perceber como é que uma vez eu fui conversar com uma pessoa e disse: você sabia que era dessa igreja? Você sabia que essa pessoa defende o aborto? Eu disse: eu não concordo com o aborto, mas por que você está lá? Você já viu algum torcedor do Bahia sentar, como é o nome da torcida do Vitória? Imbatíveis. Já viu algum? Camarada todo de Bahia, com filho do Bahia e com a esposa toda do Bahia, né? Não vou dizer que é o irmão Reginho. Vamos imaginar o irmão Reginho indo para o jogo de futebol. Aí ele está com o uniforme do Bahia, a esposa com o uniforme do Bahia de gorro, minha irmã de gorro do Bahia, e a pequenininha toda do Bahia com gorro do Bahia. Vai para o Imbatíveis? Será que entra lá? Deixam ele entrar lá? Não. E o contrário? Uma pessoa toda do Vitória, irmão com a irmã Rita, com uma pequenininha, que não é filha de Rita, mas anda com ela. Todo mundo lá, vai lá assistir o jogo, vai entrar na Barro. Não deixa por quê? Porque não faz parte. Então é a mesma coisa, irmão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Luz e trevas nunca andaram juntos. Por exemplo, as luzes estão acesas. O interruptor está ali, do lado do iluminado, Quinho. Né? Paga aí, Quinho. Ó. Cadê a luz? Agora acenda aqui. Cadê a treva? Se chegar a luz, de manhã cedo, quando dá 4 horas da manhã, está tudo escuro, né? Aí quando dá 6 horas da manhã, que nasce o sol, 5h30, 6 horas. Oxe, cadê a escuridão? Foi para onde a escuridão? Então, quando a luz chega, a treva, meu filho, olha, cai fora. E quando a treva vem, a luz também vai embora. Jesus disse isso. O príncipe deste mundo está vindo e eu não tenho nada a ver com ele. Aí o diabo disse a mesma coisa, os demônios. Jesus, filho de Deus Altíssimo. As pessoas às vezes fazem isso com José. Para em frente na loja e fica assim: o que tem a ver contigo? Eu vi isso assim. Isso. O que tem a ver contigo, filho do Deus Altíssimo? Com o que de vez acontece também. Principalmente quando ele faz uma coisa errada. Ele não foi abençoado, não, pastor. Foi 2 ou 3. Fica olhando assim. Eu digo: rapaz, Isso mesmo. Então a ideia aqui é: mas eu recebo que a serpente que enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. O que Satanás quer corromper é o seu dinheiro? não. Ele quer tirar o dinheiro do seu bolso? Ele quer tirar a sua saúde? Não, ele quer tirar a sua fé. E a sua fé, ela passa pela sua mente. Você não pode acreditar naquilo que você não sabe. Louvado seja o nome do Senhor.
Então tem gente que diz, eu acreditei em Jesus porque eu entrei na igreja e eu senti um poder. Não, você não acreditou em Jesus. Você nem sabe quem é. Você vai perguntar para algumas pessoas, vem cá, Jesus lhe salvou de quê? Ah, Jesus me salvou de uma doença. Você nem sabe, quando eu cheguei estava para morrer, o médico tinha me dado pouco dia de vida e Jesus me salvou. Sim, e ele morreu na cruz para quê? Para me salvar dessa doença, já não disse? Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Para lhe salvar de uma doença que daqui a pouco você vai ficar doente de novo. Então, esses são os evangélicos de hoje. O mesmo engano corrompe aqui. Por isso, irmãos, eu e você precisamos colocar a mente para funcionar. Você quer lutar, combater o bom combate, você vai ter que estudar a Bíblia. Você vai ter que prestar atenção nas pregações. Você vai ter que orar. Para que você esteja preparado, manejando bem a palavra de Deus. Sempre que um ataque é feito pelo inimigo, o nosso contra-ataque deve ser feito em forma de palavra. Não foi assim que Jesus ensinou? Se és filho de Deus, transforma essa pedra num pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E assim foram todos os ataques do inimigo. Jesus sempre contra-atacava com que? Palavra. Então a gente precisa cada vez mais estar consciente disso. Amém. Que o inimigo quer roubar a nossa devoção a Cristo por meio da sua santa palavra. Mas eu sei que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte. Porque se apartar, se afastar. Não foi o que muita gente fez nesse período de pandemia? Se afastou da igreja. Não, mas eu não me afastei de Cristo. É mesmo. Como é que é isso? Me explique. Como você pode estar em Cristo fora da igreja? Como você pode demonstrar que ama um Deus que você não vê, se você não está amando o seu irmão que você deveria estar vendo? Mas nem vendo o seu irmão você está. Então, essas pessoas, elas são indesculpáveis, irmãos, nas suas desculpas. Isso é a parte da simplicidade. O evangelho é simples, irmãos. É muito simples ser crente. O que é que a gente precisa fazer? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus. Pronto. Se você fizer isso, céu. Faz isso. E aí? Aí a gente aprende que aqui, pureza. Mas como é que a gente vai ser puro se alguém não nos limpar? Porque o problema não é a sujeira que está aqui fora. O problema é a sujeira que está aqui dentro. Só quem pode limpar é o sangue de Jesus. Então, ele diz, é simples, mas ao mesmo tempo é impossível ser feito de maneira natural. Tem que ser feito de maneira sobrenatural. Essa é a pureza do Evangelho que Cristo traz. Devidas a quem? A quem? A quem a gente deve essa simplicidade e pureza? Cristo. E aí você quer mudar isso? Muitas pessoas querem. Versículo 4, eu já vou caminhar para a conclusão, irmãos. Se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus, é o comum. Se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus, que não temos pregado, não é o que acontece? Vamos imaginar, por exemplo, todas as igrejas, inclusive a própria igreja católica, ela se diz o quê? Apostólica. A igreja protestante é apostólica? Claro que é. Se não for apostólica, ela não é romana, mas ela é apostólica. Nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. O Novo Testamento foi escrito por quem? Pelos apóstolos. Então toda a igreja bíblica ela tem que ser apostólica. Então a ideia aqui é justamente se a gente tem que seguir aquele Jesus que foi apresentado pelos apóstolos, por que hoje em dia você vê outros Jesus
sendo apresentado e as pessoas aceitam tranquilamente. Tem Jesus que é rico, aquele pastor que é deputado federal, Abílio Santana, eu vi uma pregação dele. Eu tive num congresso uma vez, na época que eu estava na falsa igreja. Eu fui para um congresso, eu estava na falsa igreja e me chamaram para esse congresso. Mas quando esse homem, e olha que eu estava na falsa igreja, mas quando esse homem começou a pregar, é que eu não suportei, eu saí no meio, todo mundo ficou olhando feio para mim. Tamanho, sabe, o cheiro de enxofre daquele lugar quando aquele homem começou a pregar. E ele disse, numa das pregações, que ele foi mais aplaudido, que ele tem acesso aos milhões no YouTube, ele disse que Jesus era rico. Que Jesus usava o seu poder para fazer os móveis e que ele era dono da maior marcenaria de Israel e que ele comprou uma casa na praia e viveu lá de maneira bem rica até os 30 anos, quando começou o seu ministério. Aí você acha que ele é único? Segundo uma das igrejas mais famosas do Brasil, é a Igreja Batista de Lagoinha. É famosa por causa daquele ministério de louvor chamado Diante do Trono, né? Que tem Ana Paula Valadão, os irmãos Valadão, né? Eles são muito famosos no meio evangélico. E o esposo de uma dessas Valadetes aí disse que Jesus era rico. Ele andou de jumentinho, que era a BMW da época. E o pai dele, e ele que era carpinteiro, era como se fosse engenheiro da época. Meu filho, quando você ouve um negócio desse, você diz assim, meu Deus do céu. Aí você olha quantos milhões de seguidores tem essas pessoas. Milhões de seguidores que acreditam que Jesus andou na BMW da época. Meu filho, a oferta, está lá no Antigo Testamento, a oferta pelo primogênito era o quê? Um cordeiro e uma pomba. Assim se resgatava o primogênito. Mas se a família fosse pobre, 2 pombinhas. Qual foi a oferta que José e Maria levaram para resgatar o primogênito Jesus? Então, José e Maria eram o quê? Pobres. Então, assim, é simples. É só ler a Bíblia. Mas essas pessoas que têm programas de televisão, são donas de rádio, elas falam um monte de mentira acerca de um Jesus que não existe, que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia, e as pessoas aceitam de bom grado. Porque eu penso, se Jesus, o meu Jesus, né, dessas pessoas é rico, então eu também posso ser. Então ele vai me fazer rico. Aí ele vai trabalhar lá na empresa e ele está vendo a hora que ele vai dar a rasteira no patrão para ele se tornar o patrão, porque o Jesus dele vai fazer isso com ele. E quem ensinou? Os líderes religiosos dele. Então as pessoas hoje têm feito isso. Porque, irmãos, olha, é simples isso. Todas as igrejas, elas tinham que seguir o que a gente está lendo aqui. Se você for para a igreja mais herética que existe, ela tem uma Bíblia igual a sua. Se você é uma igreja católica, que a gente sabe que nem igreja é, mas se entrar na igreja católica, tem uma Bíblia igual a sua. A diferença da igreja católica, os livros que tem diferente da igreja católica, para nós, para a nossa Bíblia, é tudo no Antigo Testamento. O Novo Testamento é igualzinho. E aí? Qual a justificativa deles para pregarem o que pregam? Qual a justificativa para inventar as indulgências? Dizer que se você der dinheiro, você entra no céu? Não é assim que dizem os evangélicos hoje também? Aprenderam com a igreja católica da Idade Média. Que Jesus é esse que está vendendo a entrada no céu? Então, é isso que Paulo está falando. É algo tão atual quanto há 1900 anos atrás, quando Paulo escreveu isso. É porque às vezes a gente, quando lê o texto, eu vim ouvindo a Bíblia em áudio com as minhas filhas, 2 de Coríntios, então a gente está ouvindo o texto, a gente está lendo, às vezes a gente não penetra na profundidade que a gente está vivendo isso. Sabe por quê? Porque o inimigo é o mesmo. Sabe qual é a diferença da gente para aquela época? Só as roupas, os usos e costumes, a tecnologia, mas do mundo espiritual é a mesma coisa. É o mesmo inimigo, é a mesma carne.
É o mesmo mundo ante Deus. Então, hoje em dia, a gente pode dizer a mesma coisa do apóstolo Paulo. Se alguém vem até as pessoas e prega um Jesus que os apóstolos não pregaram, olha o que ele diz. Ou se aceitais espírito diferente que não tens recebido, qual é o espírito que o cristão tem que ter? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, você já viu alguma vez na Bíblia o Espírito Santo dizendo, falem comigo? Você já viu? Alguém orando, Espírito Santo, nós amamos você, Espírito Santo. Você já viu alguma vez? Por que você nunca leu isso na Bíblia? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele tem um papel. O Espírito Santo também é Deus. Mas o Espírito Santo nos leva a fazer a vontade de Deus, que é glorificar ao Pai por meio de uma adoração ao seu Filho. É isso que a Bíblia ensina. Quem quiser se levantar contra isso, se levante. Vai ter que rasgar a Bíblia. Porque as pessoas cheias do Espírito Santo, elas glorificam a quem? A Cristo. Não é como esse pastor herético que veio até o Brasil, Benihim, que tem um livro super vendido, Bom Dia Espírito Santo, onde ele diz as experiências que ele bate maior papo com o Espírito Santo todo dia. Quando foi que você viu alguém batendo papo com o Espírito Santo na Bíblia? Já viu? O apóstolo Paulo contando, ele vai contar uma experiência espiritual aqui dele daqui a pouco, a maior de todas do Antigo Testamento, a maior de todas da história da igreja. Essa é que ele vai contar aqui, no final do capítulo 11. Mas você já viu ele batendo papo com o Espírito Santo? Eu acordei de manhã e aí o Espírito Santo estava lá, e eu disse, Espírito Santo, agora não, daqui a pouco eu falo com você. Mas a gente chamar o Espírito Santo, que é Deus, de você. Que espírito é esse, irmão? Que esses que se dizem espirituais dizem ter. Não tem uma reverência. Não são amantes de Cristo de forma alguma, mas dizem ter um espírito. Que espírito? Que não coloca você de joelhos aos pés de Cristo. Que espírito é esse? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas palavras de Paulo, elas têm toda a importância nos dias de hoje. Porque esse é o retrato da igreja evangélica moderna. Elas têm recebido um outro Jesus e têm sido cheias de um outro espírito, que não é o santo. Então ele disse, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, e se aceitas espírito, por isso que espírito está com E minúsculo, quando é Espírito Santo está com E maiúsculo. Espírito diferente, que não tens recebido, ou evangelho diferente, que não tens abraçado. Tem algum outro evangelho? Sem ser os 4 que a gente tem aqui na Bíblia? A gente tem os mormons que dizem, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como os mormons, eles dizem que tem outro evangelho. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se não fosse questão da seriedade de estar falando de salvação, era digno de dar risada. Porque é tão ridículo, a tese que essas pessoas sustentam, que você poderia pensar que é uma piada, mas eles levam a sério e estão indo para o inferno por causa disso. Dizem que Jesus, ressurreto, veio para a América. Imagine. Veio para a América. Aqui na América só tinha índio. Imagine como é isso, meu filho. Rapaz, eles contando para você. Vocês assim, é sério que vocês acreditam nisso? E aqueles meninos, você já viu? Tudo bonitinho e tal. E eles vão lá e dão aula para você, assim, né? Se você vê o chifre por trás, meu filho. Então, assim, isso é um outro evangelho e as pessoas aceitam. O que é o evangelho? Paulo disse para os coríntios, Jesus Cristo morrendo. Mas hoje em dia, é esse o evangelho que se prega? Não. Jesus Cristo morreu para te dar uma boa vida. Jesus Cristo morreu para você ter um casamento dos sonhos. Jesus Cristo morreu para que você seja levantado do lixo para o luxo. Não, filho.
Jesus Cristo ainda disse, olha, se você me seguir, o negócio vai empenar. Viu? Vai pegar, viu? Oh, Deus. Se tá gordo, vai ficar magro. Se tá magro, vai ficar gordo. Ai, 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 socorro. O negócio vai empenar, viu? Quem tá com muito dinheiro vai ficar com pouco. Quem tá com pouco vai ficar com muito. Eita Deus, então eu aceito isso. Não é, pastor? Quem tá com pouco vai ficar com muito. Eita, esse é bênção pura. Esse daí eu não creio. Eu vivi com pouco a vida toda, meu filho. Agora eu sou crente. Oh, Jesus. Agora os irmãos realmente que era rico tem que virar monges. Não, esse daí não tá na Bíblia, não. Isso é dele que quer. Olha, aí, esse pessoal quer, não quer? Então aqui ele está mostrando justamente isso. Se você prega outra coisa que não está na Bíblia, as pessoas aceitam. Eu tenho pouco tempo para falar isso, Fala mais, pastor. né? Mas eu vou falar somente porque isso acontece. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Essa passagem você tem que estar sempre afiada nela, porque é o que você vê todo dia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja bem jovem, que é a igreja da Tessalônica, a respeito da volta de Cristo. E ele está falando que Cristo não vai voltar sem antes aparecer quem? O anticristo. Então o anticristo tem que aparecer para Cristo voltar. Mas quem é que vai dar toda a base espiritual para que o anticristo ascenda, tome conta do mundo inteiro? Esse espírito maligno que vai agir. Então ele diz assim, no versículo 9, 2 Coríntios 2, 9. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, rapaz, irmão Paulinho está na palavra. Eu fico emocionado agora. 2 Tessalonicenses 2, 9. Ora, o aparecimento do iníquo. Quem é o iníquo? O anticristo. É segundo a eficácia. O que é eficácia? Poder. Poder para fazer alguma coisa. Então você diz assim, fulano foi eficaz. Minha irmã ali que está na segurança do trabalho. Então quando termina uma obra sem nenhum acidente, aí pá, então foi eficaz. Porque o trabalho dela é o quê? É evitar acidente. Né? Então o irmão que está ali pintando, se ele termina a obra e o pessoal passa assim e diz assim, rapaz, essa pintura ficou primorosa. Então ele foi eficaz. Que a função dele era pintar aquele ambiente daquela tonalidade, daquele jeito, com aquele material. Então eficácia é justamente atingir o objetivo pretendido. Então ele tem poder para isso. Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Não é que é de mentira, é isso. São coisas que vão te levar à mentira. A ideia de mentira na Bíblia não é dizer, por exemplo, essa palavra, eu nem sei, aqui é azul ou verde? Azul, né? Porque eu sou meio... Né? Então aqui é azul. Se eu dissesse que aqui é amarelo, você ia dizer, não, pastor, isso aqui é azul. Eu disse, não, amarelo, aí eu estou mentindo. Ou então, quando alguém está me ligando, aí eu digo assim, né? Eu que não sou crente, porque vocês não fazem isso, amém? Alguém te liga e você diz, diga que eu não estou. Misericórdia. Você nunca faz isso, eu sei que você nunca faz isso, né? Então, assim, mentira não é você dar uma informação que não é verdade. Mentira é tudo aquilo que se levanta contra a verdade. Então isso é mentira. Satanás é capaz de fazer prodígios. A gente vai ver que ele vai mandar descer fogo do céu e vai descer fogo do céu. Onde é que está isso? Apocalipse. É capaz de fazer sinais. O próprio Deus dá esse poder para ele. Para quê? Porque um crente verdadeiro não está em Cristo por causa de sinais. Está em Cristo porque o Espírito Santo o convenceu de dentro para fora. E usou o quê? A palavra. Então se qualquer pessoa chegar para mim e disser, oi, está descendo ouro dali, eu acredito naquele Jesus que manda ouro do céu, eu digo, eu acredito no Jesus que está aqui. Amém. Isso daqui vale mais que qualquer ouro. Por isso que você não pode ser enganado, porque você acredita nisso. Agora quem acredita em sinais vai ser levado
toda hora de um lado para o outro, porque vai surgir um monte de sinal diferente. Então ele diz, com todo engano, perceba a palavra mentira e a palavra engano. É isso que Satanás produz, mentira, engano, de injustiça. Percebe que a ideia aqui, o que Paulo quer mostrar, é que essa figura do anticristo, que tem por trás Satanás, que é um ser espiritual, é justamente fazer tudo que Cristo fez ao contrário. Então Cristo trouxe a verdade, ele traz o quê? A mentira. Cristo, ele é a nossa justiça, ele traz o quê? A injustiça. Cristo nos revela o caminho real, ele traz o quê? O engano. Então ele diz, mas ele faz isso para os que perecem. E Cristo é o que nos dá vida. O que é perecer? Morrer. E Cristo nos dá o quê? Percebeu que Paulo está traçando um caminho de quê? De oposição. Tudo aqui é o contrário do que Cristo fez. Porque não acolheram o amor da verdade. Então, isso acontece com aquelas pessoas que não amam a verdade. Por exemplo, vocês só estão aqui por quê? Porque vocês amam a verdade. Porque é a única coisa que a gente oferece. Amém. Se você não amasse a verdade, você não estava aqui. Porque a gente não vai. A gente diz que o caminho é difícil. O pastor prega uma palavra que vira e mexe com o rapaz, toma dura. Tem gente que às vezes ainda sai assim, com dor na coluna, com o Fábio. Olha. Fábio, o que foi, meu filho? Foi depois da pregação. Pegou pesado. Eu estava de um jeito e a pregação entrou, viu, na coluna direto. Salve. Então, mas a gente ama isso. Porque só corrige quem ama. Por exemplo, minha irmãzinha ali, quando ela às vezes vê alguém sem capacete, que ela chama a atenção, ela está fazendo isso porque ela é mandona? Não, porque se cair alguma coisa de cima e a pessoa estiver sem capacete, o que é que acontece? Diga aí. Ó, tá vendo? Grave isso, pode até matar, né? Morreu em outro estado. Caiu um material no posto de elevador, ele estava embaixo, sem capacete, acabou falecendo. Tá vendo? Estou iniciando uma morte grave. Tá vendo? Se tivesse de capacete, poderia até ficar, né, ter problema, mas não morria. É como um motoqueiro, né, que não é motoqueiro, não é motociclista. Como é o nome que chama? Motociclista. Então, se tiver sem capacete e cair, pode morrer. Com capacete se machuca, mas não morre. Então, é a mesma coisa, irmãos. Aqui ele está dizendo, quando alguém lhe repreende, como você chega e diz, ô meu filho, bota o capacete. A pessoa diz, mas essa menina é chata. Essa menina é chata, rapaz. Eu vou ali rapidinho, eu esqueci minha bota, menina. Mas aqui você não vai entrar sem capacete, menino. Porque se você morrer aqui dentro, a culpa é minha. Esse é o zelo que Paulo falou. Mas quem zela diz que é chato. Eu, por exemplo, minhas filhas hoje em dia elas já me compreendem, graças a Deus. Mas durante muito tempo, elas duas que estão aqui hoje, né? Não é por causa do bolo, não é. Né? Elas estão aqui hoje. Cada palavra. Cada palavra. Elas Dentro estão da aqui palavra, hoje e durante muito tempo elas tinham uma argumentação assim comigo. Meu pai, que os passeios da escola eu nunca deixava. Meu pai, mas todo mundo vai. E eu dizia o quê? Vocês não são todo mundo. Eu orei e vocês não vão. Toda vez, pai, vai ter isso. O que agora é a minha resposta? Eu dizia o quê? Vou orar. Aí eu já ficava, já sei que não vai dizer não. Já sei. Quem é que dizia isso? José já olhou até pro lado certo. Eu já sei quem é, né? Quem dizia isso? Já sei que é não. Né? A outra ficava mais quietinha, né? Ficava em oração. Mas eu daqui, já sei que é não. Porque tem intimidade com Deus, já sabia que Deus ia dizer não. Então quando a gente diz não, é porque a gente sabe das coisas, dos perigos. Por exemplo, minha irmã Juscelia já teve a idade da pequenininha, mas a pequenininha já teve a idade dela? Não. Então a gente já sabe. É porque que Deus sabe mais do que a gente, Ele é onisciente. Então, quando Deus diz uma coisa, por mais que pareça que no momento não é bom, a correção lá em Hebreus 12, no momento parece que não é o quê? Não é boa. Pô, Deus está fazendo isso comigo, Deus, minha vida já está tão difícil.
O senhor ainda está me disciplinando, pai. Eu sei que eu errei, mas o senhor podia dar uma levei. Né? Podia aliviar. Eu sei que eu errei dessa vez, mas precisa sim disciplinar, pai. Precisa. Porque se não disciplinar, você vai de novo. Sem vergonha. Eu estou falando para mim. Eu faço de novo. Misericórdia. Então ele disciplina porque ele nos conhece. Ele sabe da quem é a gente. A gente também sabe, mas a gente dá uma leveia. Ele não leveia, não. Ele dá uma... Então a gente não gosta dessa verdade. A gente prefere alguém que chega e diz assim: ô, fulano é uma pessoa tão boa. Olha, sabe por que a gente tá... Mas César merece esse bolo, viu? Porque é um anjo. É verdade. É praticamente um anjo na terra. Esse César é por isso que é Santos. É verdade. Né? É benção. Então é benção demais esse varão, rapaz. Deus está honrando ele na terra. Oh, Deus. Esse é meu medo. Tá vendo? Na terra? Então, a gente gosta quando a gente ouve coisas, né, agradáveis. Vocês já foram nessa loja que vende perfume e maquiagem, mulheres, que você botou uma maquiagem, alguém disse que ficou feio? Você pode botar a coisa mais horrível do mundo. Ah, mas ficou lindo. O caimento ficou. Irmãos, você já me imaginou louro? Vamos orar. Né? E o irmão José de cabelo verde? Teve uma vez que eu botei, Aí, ó. Revela, Senhor. água oxigenada. Eita, Jesus! Imagine Paulinho com oxigenado no cabelo. Vai ficar parecendo um jogador de futebol, não vai? David ficou com vontade de chegar em casa e botar. Aí chega abaixo da cabeça. Tá aqui, é? Né? Socorro, Jesus. Tem bom, meu filho. Esqueci. Então, imagine Paulinho chega e diz assim pra pessoa, né, que quer vender a tintura loura lá. Você sabe, mas eu quero pintar um pouco de louro, fazer um pouco diferente assim pra Geisa. Aí a pessoa diz: rapaz, sua mulher vai amar. Vai botar. Vai rapar tudo quando chegar lá. Mas que esse amor vente dá água oxigenada. Então, assim, a gente gosta da mentira. A gente gosta quando as pessoas falam coisas para nos agradar, né? Por isso que o amor sincero é muito melhor do que, né, você encobrir as coisas. Então não acolheram o amor da verdade para serem salvos. As pessoas não querem a verdade. É por isso que elas aceitam outro Jesus, outro evangelho, outro espírito. Por esse motivo, pois, Deus lhe manda a operação do erro. Operação do erro. Vocês já ouviram esse termo? Operação Lava Jato? Vocês já viram? A Operação Lava Jato, você vê, tem quantos episódios? Já tem, essa operação já tem, acho que uns 8 anos? Tem muito tempo, não tem? Então imagine, Sérgio Moro era juiz, ele já foi ministro da Justiça, amigo de Bolsonaro, agora já é inimigo, concorrente. Você vê como é essa operação, aí tem vários episódios, né? Então a operação é essa ideia de você juntar, no caso da operação, de uma operação policial, você junta o Ministério Público, a Justiça, que o juiz tem que decretar, o delegado, os policiais, junta todo mundo com o propósito de executar uma ordem. Então essa palavra é bem específica. Então qual é a operação aqui? A operação é do quê? Do erro. O que é você errar? Quem já tirou 0 numa prova? Né? Ninguém. Todo mundo é inteligente aqui. Né? 0 eu nunca tirei, mas meio já tirei, pastor. Então, assim, errar é isso. Então, você fez a prova lá, meu filho. A, B, C, D, E. E você disse: rapaz, eu vou chutar tudo A. Eu já fiz isso. E eu acertava 1 ou 2. Mas imagine, você chuta tudo A e você erra. Isso é, você não acertou. Você errou. Então errar é isso. É você não chegar no lugar certo. É você não fazer um procedimento correto. Imagine um médico cometendo um erro. Morre a pessoa. Imagine um frentista chegando, acendendo um cigarro do lado da bomba. Já imaginou o cenário?
Ah, mas, pô, rapaz, eu me esqueci que eu estava no trabalho. Errei. Eu sei que eu errei. Mas agora já explodiu o posto. Então perceba, irmãos, erro é sempre uma coisa grave. A gente sempre pensa que erro é uma coisa pequenininha. É como, por exemplo, o fato de Eva ter dado uma mordida na maçã. Foi só um errinho. A ideia de pecado é justamente errar o alvo. Então, quando Paulo diz assim, a operação do erro é uma operação, é uma força conjunta do mundo inteiro para que vocês vivam em pecado. Inclusive dentro da igreja, pensando que está indo para o céu e indo para o inferno. Há uma operação em ação no mundo. Seres humanos, demônios, todos em conjunto. Políticos, artistas, líderes religiosos, todos em conjunto. Nessa operação do erro. Percebeu? E ele diz aqui, por que essa operação do erro? Qual é o propósito dela? Para darem crédito à mentira. E o que é dar crédito? Então, por exemplo, quem foi que fez o bolo? Foi a irmã Joca, não foi? Então, vamos dar crédito à irmã Joca. A ideia de crédito é a ideia de você ser tido como vencedor. Como aquele que fez o que ninguém fez. Isso é ser crédito. É por isso que a ideia de ser credor. Quem é aquele que é credor? É aquele que tem alguém devendo alguma coisa a ele. É como o irmão Paulo, né, que tem um cartão ilimitado. Vira e mexe, ele diz, se quiser comprar alguma coisa, pode pedir no cartão. Né? Tem limite, é limitado o cartão dele. É um cartão aí, diamante, né? Compra até helicóptero. Divide em 10 vezes. Né? Então, a ideia de dar crédito é isso. Quem é que merece todo o crédito? Jesus Cristo. Ele que nos comprou. Ele comprou. Ele é dono do mundo porque Ele criou. Nada foi feito sem Ele. Tudo foi feito por Ele. Então, o crédito tinha que ser para aquele que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quem é que recebe o crédito? A mentira. E aí eles não dão crédito à verdade. Quem é a verdade? Jesus. A verdade é uma pessoa. Então, para não darem crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se. Sabe o que é se deleitar? É sentir prazer. Sabe aquele soninho gostoso numa esteira na frente para o mar? Ô, glória! Tem um desses artistas baianos que tinha passar uma tarde em Itapuã, no sol que arde em Itapuã. Quem gosta muito dessa música é o irmão Matheus, que mora em Itapuã. Então bota uma rede, uma aguinha de coco e aquele ventinho gostoso soprando, aquela brisa suave, você na sombra. O irmão José chega, foi longe agora, né? A rede já Salva-me, Senhor. né? Isso é se deleitar. É você descansar com prazer naquilo. Você sente prazer naquilo. E as pessoas sentem prazer no quê? Na injustiça. Tem justiça maior do que o homem dizer que merece alguma coisa? Meu filho, você só está vivo por causa de Jesus. Sabe Bill Gates vai dar uma palestra e diz, eu mereço porque eu era um estudante, eu me dediquei, eu fiz, eu aconteci, e eu sou isso. Você é o quê, Bill Gates? Bill Gates, você nem ia nascer. Bill Gates, você está numa universidade porque o Senhor fez com que você nascesse nos Estados Unidos. Se você tivesse nascido numa tribuzinha da África, você talvez nunca fosse alfabetizado. Mas a pessoa acha que tudo foi ela que fez. Campeão mundial, Michael Phelps. Mas eu me dediquei, eu nadei, eu vivia na piscina, eu comia, dormia, nadava. Você já imaginou Michael Phelps com 1,50 m de altura? Você acha que ele seria o melhor nadador do mundo? Por que ele tem as mãos que parecem uma prancha? E o pé que parece um armário? Quem foi que fez ele dessa forma? A genética dele?
Quem foi que fez com que ele tivesse os braços compridos? Né? Então, quando a gente percebe que o homem quer crédito por alguma coisa, isso é a maior injustiça do mundo. Porque todo o crédito é de Deus. Não sei se vocês já viram um dos versículos mais lindos e mais importantes da Bíblia. A gente às vezes não dá atenção a ele, porque parece que Paulo está simplesmente louvando. Paulo está louvando, mas Paulo está falando da teologia mais profunda do mundo. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A glória seja dada somente a ele. Isso é injustiça. Satanás não quer que você adore a ele. Satanás quer que você adore ao homem. Ele quer que você idolatre um ao outro. É por isso que a gente tem hoje os fã-clubes. É por isso que você vê as crianças fazendo o mesmo corte de cabelo de Neymar. É por isso que você vê muitas crianças seguindo o que os youtubers fazem. Hoje em dia não tem mais, naquela época, né, tinha Xuxa, tinha Angélica, que influenciava a geração, né? Na minha época, vocês são novas, né? As senhoras aqui são novas, né? E Rita também é novinha. Rita é da época de Xuxa e Angélica, não é, Rita? Então, hoje não, hoje o que influencia as crianças são o quê? Os youtubers. Tem um maluco aí, então de Lucas Neto, né? Eu nunca vi, né? Eu nunca parei para ouvir o que ele fala. Por quê? Porque ele é um lixo. É uma porcaria. Só olhar para ele você já vê, lixo. Né? Mas as crianças gostam dele a ponto de ele fazer show. Tem boneco, cara. Boneco, música, imagina que loucura. Engraçado que eu vi. Rapaz, tem youtuber que essas duas aqui, né? Papai sempre conversa com elas, que o papel delas é comprar um monte de estojo, lápis, caneta e ficar dizendo: olha esse lápis, ele é bom, meu filho. Lápis. Teu pai tem uma. Como é o nome daquela caneta que é cara, que não serve pra nada? Estabilo. Eu nunca soube o que é estabilo. Quando me disseram isso a primeira vez, eu disse: olha, me respeite, viu? Sou seu pai. Meu pai compra o estabilo pra mim, menina. Aí depois eu descobri que estabilo é um negócio de uma caneta que parece um hidrocor com uma pontinha fina assim. Cara, pense. Ai, que não serve pra nada. Que é isso? Você vai falar? 0.4. Pelo amor de Deus. Podia ser 0.1 pelo preço. E ainda tem que ser um de cada cor. Tem assim, não serve, tem uns estojos com 36 estabilos, 25 tipos de verde. Meu Deus! E aí o youtuber vai lá e diz que lançou isso agora e as crianças tudo, olha, quer. E os pais vai pintar, meu filho. Tome pintura. Essa aqui também, fica esperando. Zora. Então, a ideia é justamente essa, produzir esse tipo de engano. E outra coisa, a gente cria os nossos filhos, né, mostrando para elas que essas coisas não são certas, mas elas chegam na escola e vão sofrer bullying. Por exemplo, na escola das minhas filhas, negócio de Páscoa e Natal, elas sempre sofriam bullying. Por quê? Porque elas sabiam que o Papai Noel não existe. E aí, me diziam quando elas eram pequenininhas, né, até familiar, traumatizar as crianças. Eu digo: vem cá, mas eu sou crente e vou dizer pra minha filha que o Papai Noel existe. Que crente meia boca eu sou. Aí chega meu filho e Páscoa. Vem cá, você não vai comprar um ovo da Páscoa pra sua filha? Eu não compro e não deixo dar. Meus familiares que querem dar, eles sabem que eu não gosto. Mas é uma bobagem. Meu pai, a gente quer comer chocolate. Meu filho, na Páscoa você tem que comer ervas amargas. Para você se lembrar do seu pecado, do que isso custou a Cristo. Era assim que eles faziam na Bíblia. O cordeiro era feito com ervas amargas. Por que você acha que o mundo faz isso nessas duas datas tão importantes para o cristão? Ó aqui. Você sabia que o Natal é comemorado no mundo inteiro? Imagine. Até gente que nem é cristão
ateu, gosta do Natal. Por quê? Por causa da figura do Papai Noel. Imagina, um homem barbudo, um saco, que dá presente para todo mundo. Quem é que não quer um bicho desse, rapaz? E você já viu o coelho da uva? E de chocolate? E por que o coelho dá ovo de chocolate e tem que ser na Páscoa? Por que não botava para o coelho ser de chocolate em outra data? Porque quer tirar a atenção do quê? Da cruz. Onde é que a cruz aparece de maneira mais alta? Na Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Ele foi imolado aonde? Na cruz. Aí vem um coelhinho querendo roubar a atenção. Sai daqui, coelho! Vai bem longe com seu chocolate! Aqui é Jesus Cristo! E este ali, José aqui na minha frente. Eu que não diga isso para ele ver. Misericórdia. Então, irmãos, eu já passei muito do horário, mas foi aniversário do irmão César hoje, né? Foi bênção. Mas eu queria mostrar para vocês que o que Paulo está falando não é uma coisa solta. É algo que está totalmente conectado com esses 2000 anos de igreja e com a gente. Porque a gente tem visto hoje, eu quero concluir com isso, já fechei até a Bíblia. Fico minha feliz quando eu fecho a Bíblia, porque tem uns minutinhos para terminar. Então, o que eles estão apresentando hoje é um outro Jesus que traz um outro Espírito, que age por meio de outro Espírito e que traz um outro Evangelho. Não aceitem isso. Anátema. E quem é que vai lhe dizer o que é verdade, que é anátema? A Bíblia. Cara crachá. Tem que estar certinho. O contexto tem que ser o que está aqui. E é tão grave, né, pastor? Que pode que se um anjo aparecer, não acredita mais no homem. E se nós mesmos, o apóstolo Paulo, quando fala nós ali, ele está falando do colégio apostólico. Se nós mesmos, os apóstolos que trouxeram o Evangelho, mudar, como Judas deu para trás, se acontecer um episódio desse, anátema. Não aceite. O Evangelho é um só. Foi o que Cristo trouxe. Então que a gente possa aprender isso, irmãos. Aí a gente não vai ser jamais enganado. Amém, Senhor. Glória a Deus. A luz da gente nunca vai se apagar. Glória a Deus. Ainda que a gente tropece, a Bíblia diz, o cristão tropeça. Teve alguém essa semana que não tropeçou? Eu tropecei. Principalmente na minha mente. Quando a gente vê, a gente já, meu Deus, eu não acredito. Eu pensei isso. Ô, Senhor, me ajuda. Com exceção do irmão José, né? Socorro, meu pai. Na blusa dele eu disse até fazer uma correção. Tem santificai-vos. Eu disse é santificados. Vamos orar. É na dele. Então, mas se a gente errou e a gente conhece a verdade, o que a gente faz? Se esconde? Não. Jesus salva. E a mãozinha, eu acho tão bonito. Fica aquela mãozinha de Pedro, né? Nos desenhos, né? Pedro já está submerso. Salva-me, rei Jesus! Pega a mãozinha de Pedro. Bota ele de novo no barco. Amém. Sabe quem diz isso? O apóstolo João, com todas as letras. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecarem, sai da igreja, nunca mais volta, se esconde, embaixo do tapete. Não, se arrependa. Apresente o seu pecado diante daquele que morreu por ele. Olha que coisa maravilhosa, meu Deus do céu. Por isso que o inimigo não quer que você conheça o Evangelho, irmão. Você tropeçou, Jesus vem e diz: vá e não peques mais. Olha que coisa linda. E a mulher que ouviu isso tinha feito um pecado gravíssimo, que merecia o apedrejamento, segundo a própria palavra. Mas Jesus disse: olha, eu estou morrendo pelo pecado de vocês, mas se arrependa. Porque se você continuar vivendo uma vida de pecado, é porque você nunca creu em mim. Porque aqueles que creem em Cristo, como está escrito em 1 de João, não é que eles não pecam. O que é que João diz? Não vive no hábito do pecado. A gente peca e se entristece. É como, por exemplo, vamos imaginar aquele bolo que tem muita gente que já está orando para poder comê-lo. Então vamos imaginar que você vai naquele bolo na mão, desejando que esse bolo está preparado desde ontem. Tem gente que chega a estar babando desde ontem, né? Não vou dizer que é Estelinha.
quando disse que não ia comer o bolo ontem, os olhinhos chegam a cair umas lágrimas. Então você dá uma mordida naquele bolo e você sente a pimenta. E aí o seu olho fica cheio de lágrimas, porque é aquela pimenta mesmo malaguita. Já imaginou? Você esperava isso? Não, você esperava um bolo que fosse o quê? Doce. Então é a mesma coisa do cristão, irmão. O cristão, ele é um cristão. Pode ser até que a gente, em alguns momentos, seja enganado, tropece. Mas a nossa essência foi mudada. Louvado seja o A nome. gente agora quer andar certo. Eu falei com uma pessoa recentemente. Uma pessoa que me conhecia ano passado. Me conhecia muito bem. E eu disse para essa pessoa, você sabe quem eu era. Você sabe quem eu era. As coisas que estão acontecendo comigo agora, se acontecessem comigo há 10 anos atrás, as minhas reações seriam 100% diferentes. Eu falei só vai que correr o cabelo. Porque eu sou outra pessoa. Mas Exatamente. aí, vai ser outrora aí. Se é outrora, meu filho, essa sua barbearia aqui ia ficar pequena. No mínimo a máquina levar. Olha, tá vendo? Mas agora a gente é outra criatura. Até evangelizar ele, vai evangelizar agora. Né? Ficou uma obra diferente. Porque, e outra coisa, irmão, se a gente, por uma loucura, por um engano, a gente praticar alguma atitude do passado, a gente não vai ter mais prazer. Então, antigamente, vamos imaginar que antigamente você amava algum time de futebol. Né? Aí seu time de futebol é campeão do mundo. Você vai olhar para aquilo e vai dizer assim, e agora? Não dá o que na vida. Mudou o quê? Coelba chegou aí. A embasa bateu. O feijão aumentou. Misericórdia, faço. Eita Jesus! O diabo está na porta. Doido querendo entrar. Tomando um cafezinho ainda esperando. Tomando um cafezinho esperando o jogo acabar. Oh, meu. O mundo espiritual. Imagine, irmão. Então você começa a entender as coisas e aí você começa a dar valor. Quando você é criança, você não entende direito as coisas. É verdade. Então, por exemplo, né? Agora não, né? Eu creio que minhas pequenininhas, que não são mais pequenininhas, né? Já estão na idade, né? Mas antigamente, às vezes dizia assim, passa no cartão. Você deve ter ouvido isso de Paulo Henrique, né? Como se assim, né? Se passar no cartão, não vai ter que pagar. De graça. Tio Calmon que tem um monte de neta. Um monte de neta afilhada. Rapaz, olha a criança vai gostar de Calmon. É um bocado, né, Rita? E aí, chega e diz, tio Calmon, eu quero isso no shopping. Aí, tio Calmon, seu cartão, tio Calmon, passa no cartão. Olha aí. Ó, tio Calmon, divide. Misericórdia. Ninguém tem dinheiro pra comprar isso, rapaz. Que obra. Né? Porque as pessoas acham que se passar no cartão, não tem que pagar. É o cartão que paga. Pense que o cartão vai pagar alguma coisa pra você. Então a gente tem que entender, irmãos. Jesus pagou pelo nosso resgate. Ele pagou o preço que a gente jamais teria condição de pagar. E por isso a gente entende o quanto Ele nos ama. E porque Ele nos ama, a gente o ama também. Sabe por que a gente o ama? Porque Ele nos amou primeiro. É o que ensinou a mim. Então que o Senhor nos ajude, vamos orar. O pastor já pregou demais. Ó Deus, obrigado, está tão gostoso, Senhor. Como disse o irmão Paulinho. É tão bom essa união santa. A gente se reúne para falar de Ti, Senhor. Ao mesmo tempo que a palavra dói, mas ela também, ela é, como diz o irmão, ela é gostosa, ela é saborosa. Porque é a demonstração do Teu amor eletivo por nós, Senhor. Obrigado, Deus. Mais uma vez, Senhor, te apresentamos a vida do irmão César, que ontem fez mais um ano de vida, Senhor. Obrigado pela vida dele. Por meio da vida dele, Senhor, nós conhecemos a irmã Lani, hoje a sua esposa. Eles receberam um presente de Deus chamado Dylan.
que tem cuidado dele e aprendido por meio de tudo que tem acontecido com Dylan a ser cristãos melhores. E tem sido instrumento de Deus nas nossas vidas também. Somos gratos ao Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda o meu irmão César, irmã Lange, eles que são na sua carne, a passarem por essa tribulação que eles têm passado, com o olhar sempre em Ti e não na dificuldade. Temos uma fé, Senhor, cada vez maior. O irmão, que o pequenininho Dylan vai ficar curado, vai se tornar nosso irmão em Cristo. Ajuda-nos a continuar crendo, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, com um coração e uma mente que ame a verdade e que rejeite a mentira, Senhor. Protege o irmão Calmon e a irmã Rita. Ajuda eles, Senhor, a permanecerem firmes em Jesus. Ó Deus, abençoa o irmão Reginho, a sua esposa, a sua filhinha. Livra-os de todo o mal, Senhor. Não permita, Senhor, que nada tire-os do caminho do Senhor. Ó Deus, que pessoas dessa localidade, Senhor, Cosme de Faria, sejam alcançadas pelo Teu Santíssimo Evangelho, tenham os seus olhos abertos e sejam salvos. Ajuda-nos, ó Pai, a sair daqui dessa noite com essa paz que excede o entendimento, Senhor. Com uma paz que não depende das circunstâncias, mas uma paz que está no céu,